E aí, amigo provedor, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, como prometido, a gente vai fazer a jornada do desenquadramento do Simples Nacional. A gente está com um cliente nosso aqui que passou por esse processo de sair do Simples e ir para o lucro. Esse bicho-papão de 7 cabeças aí que atormenta e assusta diversos provedores no mercado. Então a gente vai mostrar, pedir para ele contar para a gente como que foi essa experiência, como que essa dor de barriga foi resolvida dentro do provedor. Pessoal, tô aqui hoje com o Pedro, que é nosso cliente, e com o Gustavo, né? O Gustavo ainda não veio no nosso podcast, então, pessoa que vem pela primeira vez, eu vou dar o presente para ele só para os participantes do podcast, que é o nosso boné aqui especial. Né? Sim, vou pôr agora. Senhores, muito bem-vindos então, e vamos começar a contar como é que foi essa jornada aí que o provedor tem tanto receio em fazer e parece ser tão complexo e difícil. Pessoal, então, Pedrão, antes de mais nada, como que começou essa ideia? Como é que vocês, diretores, falaram, não, chegou o momento, a gente vai ter que fazer mesmo, não tem pra onde correr, né? Como é que essa pauta aí, polêmica, chegou lá para vocês? Pois é, Arthur. Realmente, é uma pauta bem polêmica, né? Antes de começar, parabéns pela casa nova aqui, pelo estúdio, muito legal. E obrigado também pelo convite, estar podendo colaborar aí, participar do podcast de vocês, colaborar com conhecimento não só nosso ali, mas também dos provedores, né, de um modo geral aí que assiste o seu programa. É realmente aquilo que você falou, é o bicho-papão, e aí o que a gente vai fazer? Como que a gente vai virar a chave, né? E aí muito se conversa, chegou no momento que a gente parou de vender, porque ou a gente mudava o regime, ou simplesmente a gente fala assim, não, agora a gente não fatura mais, não atende mais cliente, porque eu cheguei no meu limite ali e eu não posso crescer. E nisso, a fibra ótica crescendo, os clientes ali indo atrás, não, eu quero internet, e a gente falou, poxa, e agora o que a gente faz, né? Aí a gente falou, bom, vamos ver o que as consultorias têm a nos oferecer, que a gente pode conversar com o pessoal, o que o mercado tem para nos ajudar, porque eu falo assim, todo provedor começa ali com conhecimento mínimo, tanto fiscal quanto tributário, quanto de técnico, quanto qualquer conhecimento, né? A maioria dos provedores que a gente vê, ele colocou uma antena na casa dele, colocou um rádio lá, né, um rádio, uma antena Omni para atender o cliente, para atender o vizinho, para daí atender outro vizinho, e de repente virou uma operação, né, de internet. E assim como a gente não tinha conhecimento técnico ou não tinha conhecimento do que era de fato uma empresa de internet, também não tínhamos conhecimentos tributários. Quem fazia a contabilidade nossa era um conhecido, um parceiro nosso, e a gente conversou várias vezes, né, sobre questões de faturamento, como que a gente poderia fazer quando essa hora chegasse. Infelizmente, não culpo ele, mas a gente não via para onde correr, né? Até que a gente foi atrás, conheceu um escritório que nos assessorou com relação a isso, toda essa parte tributária. E aí, poxa, vamos fazer estudo, né? Tô pagando imposto ali, mas não era isso que eu queria crescer de verdade, não queria romper a barreira do Simples, e não tinha para onde escapar. E então a gente contratou uma consultoria para de fato fazer essa troca do regime, para daí eu poder ter campanhas comerciais, eu poder de fato vender, porque a gente tava parado, de verdade, assim, zero campanha, tava contando cliente a cliente, assim, poxa, e agora o que faz, né? Não tem para onde escapar mesmo. E aí então que a gente contratou essa consultoria, resolveu que de fato a gente entendeu que ia pagar mais imposto, infelizmente saindo do Simples vai ter que pagar mais mesmo, mas isso também é uma consequência do crescimento, né? Não é só a gente fala assim, poxa, o governo quer a parte dele, que de fato ele não quer nem saber se eu recebi do cliente, mas ele já quer recolher o imposto dele, né? Mas infelizmente isso era a dor do crescimento, né? Então isso que foi de fato assim, onde que a gente falou, poxa, a gente tem que crescer, todo mundo quer internet, não tem para onde correr. E aí conheci o Gustavo também, um amigo de longa data, que auxiliou a gente a fazer essa transição também, até veio fazer parte da equipe, né, Gustavo?
É isso aí. Eu tava passando por uma dificuldade lá. E eu já trabalhava na área, né? Sou contador, formado desde 2019. E aí, num contato que ele mostrou pra mim, falou, cara, eu tô perdidinho com as informações que eu tô recebendo aqui. Eu falei, não, cara, é só você pegar aqui, mostrar, faz esse lançamento, busca essa despesa. Aí ele falou assim, cara, vamos trabalhar junto. E eu lá de férias, curtindo o meu trabalho, eu falei, não, tá querendo levar eu pro provedor? E aí foi que eu descobri esse mundo, né? E eu vi que há realmente um sistema da Receita em conhecer o sistema provedor, né? E a gente trabalhou junto para fazer essa mudança. Iniciamos com um projeto, conheci a casa primeiro, né? E via como é que funcionavam os lançamentos, como que o escritório fazia também. E seguimos os planejamentos. E à medida que a gente foi fazendo por etapas, a empresa no outro ano virou de regime. E aí nós demos sequência. E agora está rodando, vamos falar quase 100%. Porque ainda são detalhes que precisam ser ajustados. Ajuste, né? Tem vários detalhes que a gente tem que ajustar. Assim, não adianta querer trocar de regime se o sistema não for adequado para isso. Isso é um Então, ponto bem foi importante. várias dores que a gente teve que passar, que de fato eu falo que foi a dor do crescimento. Então, assim, o sistema tem que ser muito bom. O sistema tem que dar conta ali de falar assim, eu sei o que é um provedor trabalhar fora do Simples, né? E várias outras coisas. Porque, assim, virou a chave. Tanto a consultoria que você tem, que faz a parte regulatória da Anatel, ela tem que saber que você tem que passar a recolher FUST e Funtel, exato. Isso. Então, às vezes, assim, se você não for bem amparado, você não tiver as consultorias adequadas para fazer isso, passa a ser uma roleta russa ali, né? De você trocar de regime, né? Basicamente assim, vocês passaram aqui 2 pontos interessantes para a gente criar uma linha de raciocínio. Eles chegaram no momento que não tinha para onde correr, ou crescia, ou estagnava, e era preciso virar. Foram atrás no mercado de uma empresa que fizesse o desenho tributário, que, digamos assim, criasse o norte, né? Que desse o caminho das pedras ali de como fazer. E mais importante, trouxeram uma peça interna para fazer um contador interno para analisar, auditar, acompanhar o processo, fazer o processo acontecer do lado de dentro. No último episódio que a gente teve, a gente falou exatamente isso. O Otávio comentou, falou, chega um ponto na empresa que ela traz um contador para dentro para ela conseguir realmente tocar os processos e para ter um controle das informações ali. Porque é o que você está falando. São vários detalhes que a gente vem ajustando. Foi 1 ano que você falou, né? Foi um ano de processo. Então, provedor, não é um negócio assim que, eu vou mudar mês que vem. Se você mudar de um mês para o outro, você vai quebrar. Isso é garantia. É garantia que você vai fazer cagada. Com certeza. Né? É um processo de 1 ano de adequação de diversas coisas. E aí sim, chegou o momento, a chave vira... E aí tá tudo organizado, a casa tá organizada. Inclusive, Arthur, eu gosto até de comentar essa passagem que a gente teve de enxergar que a gente precisava de um contador lá dentro. Porque, assim, antigamente era eu que fazia financeiro, eu que fazia RH, fazia administrativo, fazia técnico, parte técnica lá de infraestrutura. Famoso bombril. Fazia projeto de rede, né? E aí, eu tava enrolado com tudo ali. Vivia o provedor, ia dormir, os hábitos tocava no meu celular lá o Telegram, que caía alguma coisa da rede. Funcionário. Né? Ixi, funcionário falou que não mandou atestado, falou que tá doente, e daí tem que comprar material, e deu problema na rede, aquela loucura, né? Boleto vencendo ali, você tinha que pagar. E aí eu falei assim, cara, eu tô enrolado aqui, Gustavo. Olha isso aqui, né? E ele tava de férias. Falei assim, cara, olha isso aqui, o e-mail que a consultoria mandou para mim, que eles estão precisando de um monte de coisa aqui para a gente fazer esse ajuste, né? Para fazer o tributário e tal. Fazer essa adequação tributária para a gente conseguir virar de regime. E aí eu falei, olha isso aqui que os caras mandou para mim, nem sei o que é isso aqui, o que eu vou fazer agora? E a loucura correndo, né? Celular tocando, gente chamando e tal. Aí eu falei, ele olhou, mas isso aqui, você faz isso aqui assim. Catei. E ele explicando para mim assim, cara, e eu olhei para ele assim e falei... E assim,
Parece que entra aquele pandinha batendo os pratinhos assim, né? O macaquinho batendo os pratos. Eu cheguei e falei assim, cara, quanto que você ganha? Nessa hora eu tinha que ter falado mais. Perdeu a oportunidade, né? Perdi a oportunidade. Aí eu falei, e assim, ele já teve experiência onde ele já trabalhou que mexia de fato com ICMS, né? E aí eu falei assim, eu olhei assim, quanto você ganha, cara? A hora que ele tinha que ter falado mais, né? Aí ele ganho tanto. Falei, peraí, eu pago mais, isso que você ganha mais tanto, mas bugou, cara. Aí travou. Travei porque eu fiquei, o cara me chamou pra gente dar um rolê aqui no final da tarde, né? Tô tranquilo em casa. Tô recebendo uma proposta de emprego. Abri a porta, caiu um e-mail lá, estruturado, balancete, tudo. Falei, alguma coisa tem de errado. Acho que foi planejado esse que foi cilada. Nada, mas foi bacana demais o assunto, né? Sim. Achei que é uma área... Hoje, só complementando a história do Pedro, a gente, num escritório contábil, geralmente a gente já tem os nichos, né? Uhum. Comercial, supermercados, indústrias, vários procedimentos. Mas provedor é uma área já meio que fechada. É um assunto... Não tem um mercado amplo e gigantesco que todos os escritórios conhecem. E na estrutura do balanço que tinha lá, para verificar a composição, totalmente diferente, algo que eu não conhecia também a par. E isso dá uma certa curiosidade de você atuar nesse mercado também, né? E aí falou, vamos tentar, por que não, né? O cara já tá melhorando o salário, já tá incentivando, vamos abraçar, com certeza. Vamos pra cima do Arthur, desafio. E assim, uma coisa que eu comento também, que uma empresa X aí do mercado de telecom, conhecida, fez uma proposta para mim, para cuidar da empresa e acompanhar a gente na mudança tributária, tudo. E, assim, eu teria que... Se eu contratasse eles num valor astronômico lá, eu teria que... Eu mesmo estar acompanhando toda essa virada, eu teria que estar gerando os relatórios, informando para eles e tal. Então, fez todo sentido também eu colocar uma pessoa para me ajudar, né, fazer essa virada de regime já com o conhecimento, know-how que ele tem. E valeu muito mais a pena, né? Porque, assim, tava orçamentos lá que eles tinham me passado, era 15, 20 mil reais por mês. Imagina que, lógico, o Gustavo tá chegando nesse salário agora hoje, né? Tá caro, né? Tá brincando, Gustavo. Mas, assim, se a gente for parar para pensar, valeu muito mais a pena eu ter uma pessoa lá dentro para fazer isso do que eu contratar essa empresa, que ainda assim eu teria que fazer tudo isso. Exato. Ia voltar para você a demanda do mesmo jeito. Exato, né? Exato. Então, valeu muito, compensou muito eu trazer ele para fazer parte do time, até porque... Hoje, ele não cuida só disso na empresa, né? Então, integra muitas outras funções responsabilidades ali, né? Ele conseguiu assumir também. E eu já falo assim, desde antes, né? O Gustavo hoje, ele é meu braço direito, esquerdo, a perna. Então, assim, o que eu recomendo pro provedor que está assistindo a gente. Pessoal, não adianta também vocês se aventurar em contratar alguém que vocês não conhecem. Tem que ser uma pessoa de confiança. Ele vai estar lidando com dados sensíveis e é o financeiro da empresa, né? O coração do negócio. Então, são os dados mais sigilosos e mais detalhados, né? Você não vai colocar o teu dinheiro na mão de qualquer pessoa, né? Não, vou só falar que precisa... falar lá no podcast tem que contratar um contador. Achei um na rua passando aí, eu vou botar ele para dentro aqui para tocar o negócio. E outra coisa também, né? Fala assim, o dono do provedor, ele tem que pensar, ele tem que se preocupar em administrar o provedor. Exato. Ele não tem que ficar se preocupando, né, com a parte fiscal, tributária, ou com RH, ou também com infraestrutura de rede. Vai crescer uma rede, beleza, onde que a gente vai fazer? Mas cuidar da boiada e não ser um boi junto na boiada, né? Ficar ali operando coisas ali, né? Fora, né? Tá olhando por fora. E uma outra questão bacana de você ter falado, Arthur, é que a maioria do pessoal que está no Simples Nacional são empresas familiares, né? Então, a questão de estrutura financeira e a forma de se organizar, geralmente eles trabalham assim. Carteira de um lado é minha conta física, carteira do outro lado é minha PJ. E algumas vezes pode se estar misturando também. Né? Muito comum, muito comum. Então, ter aquela questão de confiança, ter uma pessoa que possa entregar essa parte, né, para que você confie e demonstrar essas questões, é uma quebra de hábito, né? É uma quebra de você... O que você está fazendo? Estou entregando minha carteira, pessoa PJ, para uma outra pessoa cuidar,
questão da movimentação financeira, e eu só estou com a minha física. Agora eu vou receber o quê? Só meus dividendos, Exato. só minhas retiradas. Então são 2 pontos aí que a pessoa tem que fazer um start e começar um novo processo, né? E às vezes a pessoa tem que se adaptar também. Exato, exato. Porque, gente, uma coisa que o Gustavo comentou, a gente vai entrar um pouco nesse detalhe. Mudou de regime, não dá para ficar fazendo baderna mais. Eu vou pegar o cartão de crédito da empresa porque, tá em promoção o copo da Stanley. Eu vou comprar meu cartão Telemite e pegar o da empresa para comprar. Isso aí acaba tudo isso, né? Isso aí. Não, preciso. Nossa, ó, tô com um boleto aqui, boleto de água lá de casa, rapaz, tá atrasado aqui. Chega pro administrativo e fala assim: paga esse boleto pra mim, depois eu pego o dinheiro da minha conta, jogo pra cá. Isso aí, ó, esquece. Isso aí não existe mais. Conta física é uma coisa, conta jurídica é outra, cartão não se mistura, essas contas não se misturam. Porque a gente tá falando de um nível de aferição de informação que é no detalhe. É no detalhe. Enquanto no regime normal, quanto mais despesas, melhor para a empresa. É a questão de aferir a sua porcentagem de lucro. Então, perfeito. São despesas referentes a PJ, é somente as suas despesas. O que é referente à pessoa física, deixa tudo separado, né? Mas o processo, acho que a gente falando sobre 1 ano, foi a mudança. Em uma das conversas que eu tive com a equipe jurídica, com outros contadores, principalmente ir também nas feiras, conhecer, isso é interessante porque você aumenta o afundo, você introduz o que é mais a linha do provedor, porque antes eu não tinha noção da questão de produtos, questão o que era de custos, né? Quando você conhece essa linha, conversando com outros contadores, eles falou, cara, mudança de regime, para ficar tudo perfeito, são 3 anos. Fala, caramba, mas como assim 3 anos? É porque tudo é um processo. Você vai mudar, mas ainda assim a gente vai ter alguns detalhes que precisa oferir. Que é o quê? Igual o Pedro comentou, sistema, o seu RP, né? Você analisar também os seus fornecedores, analisar a sua ponta, a sua saída, que é o seu cliente. Também como que ele vai absorver essa informação, porque você está mudando também alguns detalhes na nota, né? E aí você, dentro das notas, você também não está tratando só seu cliente pessoa física. Você tem outros clientes pessoa jurídica que também tem que ter uma informação do assunto que está acontecendo, né? Inclusive, quando você muda a nota, estou falando modelo 21, tá? 62 mudou tudo de novo, Não, né? 62 já é outra Mas história assim, de novo. do 21, quando você era simples, do 21 para regime normal, já muda também as configurações da nota no sistema. Com certeza. É outra dificuldade. Outra dificuldade, isso mesmo. A forma que você está recolhendo, né, os impostos, tudo isso já começa a mudar desde ali, só da virada de chave. Você tem que andar juntinho com o seu RP, seu contador, só o pessoal que faz a sua estrutura de estratégia. E se você mudar algum detalhe, né, da sua porcentagem, vamos falar de imposto, tributação, lá no final a conta não vai fechar. E aí você vai estar colocando mais imposto, você vai estar pagando mais tributação, né? E sem perceber que você realmente, por um detalhezinho que você não mexeu na nota, está fazendo toda essa parte de faturar e deixar de pagar mais a receita, sendo que você não tinha essa necessidade, né? Então aí assim, a gente tem que ir com calma, fazer uma coisa por vez, que foi o que aconteceu. E estamos aí, foi um caso de sucesso, graças a Deus. Show, show. E na linha do tempo ali, qual foi o primeiro passo, assim, o primeiro impacto que vocês tiveram? O que teve que mudar primeiro para iniciar esse processo? Bacana. Bom, no começo a gente teve que estruturar a questão das despesas, né? O que nós tínhamos de despesas na empresa. Já havia um controle muito bom. Não vou falar mal, porque quem fazia aqui Mas tinha um controle muito bom. Então, a gente já sabia o que estava encaixado como o que era custo, o que era material de saída, material de entrada. E nós precisávamos formatar todas essas informações para análise e colocar dentro de um balancete incorporado para regime normal, né? E na estratégia, a gente compõe não somente um CNPJ, mas 2 CNPJs no nosso caso, né? Então, nisso a gente formatou essa linha, né, com 2 balancetes, para ter um plano de contas coerente ao assunto do provedor em regime normal.
né? Então, o primeiro passo foi isso, foi alinhar as despesas, alinhar a equipe sobre o entendimento que não seria mais Simples Nacional. Nós estávamos mudando. Então, isso é um reforço não somente tributário, mas é um reforço também aos funcionários que estão lá trabalhando na empresa. Até porque, assim, Arthur, aqui no Paraná, acredito que todos os estudos, né, tributários, você tem que separar os regimes de SCM para SVA. Sim, então, sim, assim, sim. é um PJ que fatura SCM, é um PJ que fatura SVA. Né? É um grupo econômico, lógico, os dois sócios, todos os sócios participam das duas empresas, né? Mas isso é um grupo econômico de direito. Né? Sim, diferente, uma às vezes, de holding, você né? abrir 5 CNPJ, cada um num CPF para isso. ganhar vantagem do Simples. Não, você tem que ter 2 PJ, pelo menos, para um PJ faturar SCM em um regime de lucro real e um PJ faturar SVA no regime de lucro presumido. Então, você tem que ter os 2 PJs, compor esses 2 e daí você fazer os combos, né, com a forma que você vai faturar. Por exemplo, você vai vender um pacote de internet e outros SVAs, serviços, né? né? E SVAs. E essa jogada, assim, faz todo sentido porque internet não é só transportar dados. Entendeu? Internet tem de fato o dado que está sendo transportado, mas tem o conteúdo que está atrás dele, né? Tem a conexão de fato com a internet. São várias outras coisas que faz todo sentido você faturar a internet. Porque, por exemplo, hoje você tem streaming que funciona na internet. Você tem os conteúdos, de fato, que você acessa na internet, né? Você tem o suporte que você presta para o seu cliente. Sim. E aí você, é internet? É internet. Mas se o suporte não atuar quando o seu cliente precisar... Não tem internet. Não tem internet, exatamente. E outros serviços também, né? Que a gente faz. Por exemplo, o cliente quer IP fixo. Você vai faturar IP fixo separado de transporte de dados. Porque IP fixo é uma coisa, transportar dados é outra. Exato. Você né? Então, não precisa fornecer um IP fixo para o cliente, né? Sim, exatamente. Então, assim, por isso que as consultorias, elas sugerem a formatação do combo. Né? E faz todo sentido porque internet, novamente, não é só transportar dados. Exato. E sobre essa questão que ele comentou, é o que nós tínhamos que fazer com os funcionários dentro da empresa. Entender a separação do que era internet e o que era serviço de valor. Né? Porque não adianta só a gente mexer no papel, na questão da receita, mudar o regime e todos os colaboradores ficarem não cientes dessa informação. Como que ele vai explicar isso para o cliente? Né? Como que ele vai operar, sendo que ele não sabe o que nós estamos vendendo? A cultura da empresa, né? A cultura do produto, né? Entender de fato o que é o produto, como dividir, como está distribuindo o produto, né? Uhum. Então, depois que a gente seguiu a linha do balancete, a gente pegou também as questões de como que ficaria os lançamentos, a gente partiu para a segregação de SVAs e o SCM, né? Nós já entregávamos isso como Simples Nacional, mas até pelo próprio nome, tudo ficava no Simples Nacional, então não tinha essa segregação de informações, né? Então, a partir de agora, colaboradores, Receita, todos nós vamos estar realizando todas as informações segregadas às suas típicas atividades, né? O que fica para a questão de rede de internet vai ser específico para a sua nota, competência, e as outras atividades que nós já realizamos, vamos emitir as notas também sobre as suas atividades coerentes, que seriam notas de prestação de serviço, nota de mercadoria. E aí a gente também buscou ampliar também a necessidade do nosso cliente. Como que eu posso fazer isso? Vou procurar outros tipos de SVA para agregar mais valor ainda ao que nós já entregamos, que é o primeiro, que é principalmente a internet. Uhum. Então, até sobre o nome de serviço de valor agregado, eu não estou entregando somente um produto a mais. Eu estou entregando várias outras possibilidades, né, para o meu cliente, para que ele que eu não seja somente um provedor igual aos outros. Seja um provedor que complemente o que ele precisa. Streamer, serviços de armazenamento, livros, e-books, né? Então, a gente procurou ter uma gama maior e aplicar diretamente ao nosso cliente, né? Inclusive, foi nesse momento que a gente implantou telefonia fixa, telefonia móvel e também serviço de DNS Filter em Firewall.
Foi tudo de uma vez. Foi tudo de uma vez. Fala, poxa, já Pancada que faz só. sentido a gente colocar isso, né, no pacote do cliente, por que não, né? Sim. E aí telefonia, assim, já falo de antemão. É algo que às vezes o pessoal acha que tá morto, que não dá mais nada mexer com telefonia. Cara, dá muito resultado. De verdade mesmo, dá muito resultado. Telefonia é... Assim, o PJ, ele quer telefone porque PJ precisa. teoricamente Comercial. ele acha que ele precisa, né? Porque É. hoje é tudo WhatsApp. É. Hoje é tudo WhatsApp, e-mail, mas assim, tem lojas que precisam de telefone fixo Sim. lá para fazer ligação, para receber ligação É. do cliente. Né? Por exemplo, pizzaria, restaurante. É isso que eu ia falar. A parte de alimentação ainda é muito Isso, característica. exato. Né? É muito forte. Lojas de ainda. departamento também usa Departamento, bastante, né? E dá uma, Oficina. e dá uma Sim. característica de confiança àquela empresa, né? Exato. Porque ela tá Isso. entre a tecnologia e o futurismo, né? Que essa são, pode me mandar por mensagem, Sim. mas também tem aquele modo presencial, cultural, tô falando com você, né? E aí, assim, a gente implantou telefonia fixa, telefonia móvel e também a parte de DNS filtering, que também passou a fazer sentido para os clientes. O PJ lá, por exemplo, ele quer que não acesse pornografia dentro da empresa dele. Que faz mais sentido, né? Claro, exato. Faz total Ele sentido. não está pedindo nada nada diferente, assim, né? né? Mas assim... Chega de jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho durante o Isso, expediente, exatamente, né? É, e aí foi onde que a gente também implantou esses serviços, porque, assim, eu tô entregando internet e mais um serviço que faz sentido para o cliente. É realmente o valor agregado, né? Sim, não é só exato. empilhar, empacotar serviço ali que não faz nem sentido, o cliente nem usa. É enxergar a necessidade lá na ponta do cliente e aí vir destrinchando, Isso mesmo. né? Que é sobre, eu tenho que fazer isso aqui para conseguir trabalhar. Então, eu tenho que manobrar e eu tenho que entregar isso. Tem que estar bem discriminado, tem que emitir nota em cima de cada um desses detalhes. Só que você falou um ponto importante. Tem muito provedor que o erro tá... não, eu vi meu concorrente colocando esse monte de coisa aqui, ele pega aquele Pra cá também. pacote, joga para dentro e empurra nos clientes dele. E ele nem sabe, na prática, se o cliente vai usar aquilo ali. Sim, e só gera despesa. né? Ele só gera despesa. Aí ele fala, mas não funciona para nada isso aqui. Não... Mas você olhou para tua base, viu se a tua base consome aquilo? Não, eu copiei um fulano que eu vi lá no encontro, lá não sei o quê. Mas aí também fica difícil, né? Tem que ter um estudo de base ali para saber se faz sentido ou não. Porque daí você consegue usar como um viés comercial, um viés de retenção. Você realmente vai utilizar para alguma coisa aquilo ali, né? Com certeza. Inclusive, quando você for contratar link, provedores, né? Preste bem atenção. Quando for contratar link, se você for mudar de regime, avalia como o seu fornecedor fatura o link que ele te entrega. Perfeito. Porque, por exemplo, se ele faturar 100% SCM, você vai conseguir aproveitar um monte daquele CMS, porque faz parte da sua matéria-prima, Sim. para entregar para o seu cliente. Então, 100% da nota de link, todo aquele CMS lá, você consegue utilizar aquilo lá para não recolher ICMS duas vezes, para não ter a tributação duplicada. E assim, às vezes tem alguns fornecedores que também faz a segregação do link, que ao meu ponto de vista, sendo um cliente de um fornecedor, né, de uma empresa que me vende link, o correto seria que ele faturasse 100% SCM. Que o Pedro... É porque isso é transporte de dados, de fato, né? Isso é só dado, né? Isso é só dado. O que o Pedro quis comentar sobre isso é na questão de apropriação de crédito, né? Quando você muda de regime, você consegue realizar essa apropriação de crédito através dos seus fornecedores. Então, realmente, se a empresa, seu fornecedor, te entregar o link em 100% SCM, você vai conseguir absorver esse crédito para pagar menos no seu ICMS no final do mês. Então, é muito importante ter uma conversa com o fornecedor, né, para alinhar. Mas sobre a questão do SVA e os detalhes que a gente precisa detalhar, né, o que o cliente faz em sentido, é onde que está a importância da consultoria. Porque se você pegar qualquer SVA e incluir, às vezes você não consegue ver que tem uma taxa de isenção, um benefício cultural, um incentivo cultural. E esses detalhes você consegue pagar menos sobre o que você vai emitir para o seu cliente. Consegue pagar menos imposto. Aonde que é o ponto desse menos imposto? Os incentivos e isenções, você paga uma taxa menor de PIS e COFINS. Às vezes você tem uma isenção de ICMS, né? E isso já impacta muito no seu resultado, né? Qual dono de provedor que não quer pagar
menos imposto e colocar um pouco mais de lucro no seu bolso. É totalmente legal, né? Você não está fazendo uma evasão fiscal, você está fazendo uma elisão fiscal. Né? A elisão é uma estrutura de uma pesquisa, um estudo sobre a questão tributária, onde que você consegue encontrar manobras e pagar, ser justo e coerente com a receita e conseguir uma forma de estar... mais vantajosa. Vantajosa, né? E aí que a gente consegue... O Gustavo deu um exemplo bem bacana, Gustavo. Acho que seria interessante você falar do bombom. Quando você explicou pro pessoal lá da equipe como que era. É verdade, né? A questão do... Ele já está um pouco mais famoso, né? Sobre a história do bombom. Mas como que eu fiz para entender que os colaboradores entendessem o que nós estamos fazendo dentro da empresa, né? Qual que era o sentido de estar mudando de regime e o que seria de vantajoso. Então, eu fui e apresentei a história do bombom, né? A história é simplesmente que antes era classificado como bombom, aquele bombom marca Sonho de Valsa, que é um dos, né? E no estudo que eles realizaram, eles descobriram que a sua forma de embalagem, dentro da receita, a embalagem ela tinha uma porcentagem maior de imposto a ser paga, né? Com a mudança da embalagem, ela não entraria mais como o produto sendo vendido como bombom, entraria como wafer, né? E somente essa mudança, dentro da estrutura da receita, o valor tributário que você paga sobre essa embalagem era inferior, menor, né? Então, por conta disso, uma simples troca de palavra em embalagem, você consegue diminuir uma grande porcentagem de imposto. Não era de todos os impostos, era de PIS e COFINS, se não me engano. Mas isso foi uma estratégia fiscal em que a empresa se beneficiou muito bem e realizando de uma forma assim, totalmente coerente e vendendo como ao seu cliente? Como um produto que estaria agora mais crocante. Porque na nova embalagem, ela estaria, na verdade, protegendo o bombom de não ficar estragar com o tempo, né? Ele manteria mais saboroso com o tempo. E aí, assim, essa explicação deu um entendimento pessoal muito bacana. Porque eu não cheguei lá e falando assim, gente, ó, esse aqui é o nosso balancete, 30 páginas, vocês vão olhar aqui... É uma coisa de falar em chinês pro pessoal, ninguém entender nada. Olha aqui como é que a gente vai diminuir isso aqui em 15%, vai aumentar mais 20% em despesas, vamos colocar agora SVA, Serviço de Comunicação. Não taquei dessa forma, né? Eu expliquei aos poucos e aí o pessoal começou a ter uma certa dinâmica. Começou a entender um pouco melhor. Bem melhor, porque vão vir, já comentando agora, mas vão vir clientes perguntando por que de uma nota agora eu estou recebendo 3, 4, 5 notas, né? Qual que é o intuito disso? Vocês estão me passando a perna? O cliente vai perguntar essas coisas, né? Principalmente o cliente PJ, né? Porque o cliente PJ tem mais o intuito de utilizar a nota para as suas despesas também, né? Sim. E também fazer os seus controles. Aí, olhando as explicações, a gente está treinando os nossos colaboradores para que eles possam também realizar uma explicação coerente, né? E aí, as medidas do tempo, a gente foi matando uma por vez, né? E foi resolvendo as questões, né? E hoje todo mundo está alinhado, entende o que está acontecendo também sobre as manobras e estamos dando pau. Realmente, essa mudança cultural tem que acontecer. O pessoal tem que entender o que está acontecendo porque o cliente vai perguntar. Exato. Você falou um ponto interessante. Então, não é só um processo de fora para dentro. É um processo de dentro para fora, onde quem está participando do processo ali, e não é só o dono, só você que é o contador da empresa, é o vendedor que está ali na ponta, é o cara do administrativo que está atendendo o cliente. O cliente vai receber lá 3, 4 boletos lá, ele vai ligar louco. 3, 4 boletos, não, 3, 4 notas. Ele vai falar assim, mas caramba, o que está acontecendo? Nota disso aqui, aquele outro aqui. E se a pessoa não está culturalizada, de fato, ela vai se embananar inteira e o cliente vai ficar pistola e pode até ir para um cancelamento. Porque imagina assim, antes ele recebia uma nota modelo 21 com o valor integral da parcela dele, da mensalidade. E aí ele passa a receber 4 notas. Aí ele vai, mas como assim? Eu só estou pagando R$40 na internet? E aí ele vai questionar, o resto eu quero cancelar tudo, então. Exato, acontece.
Uma coisa que eu aprendi, que eu já levava comigo, é que quem é o seu primeiro cliente? Né? Seu primeiro cliente são os funcionários. É a equipe, né? A equipe. Então, não tá só na parte de vendas, né? Tá na parte do suporte também. Né? Então, eles têm que entender o que a gente tá fazendo, né? Para todo mundo estar ciente, né? Desde o pessoal lá do estoque, que agora, eu preciso da nota. Não posso... Tem gente, se passar alguém querendo vender algo sem nota. Não dá para acontecer Vai ficar isso. querendo vender. Vai ficar querendo. O cara tem que entender esses detalhes, né? Então, a gente tem que explicar para todo mundo, porque também não é nada ilegal, né? É o processo. A empresa mudou de regime. Na verdade, não é que é o processo mais legal possível, né? Mais que legal. a gente está indo certo, pro né? mais Inclusive, a correto, Anatel né? está Mais estudando coerente. sobre isso, né? Sobre a porcentagem SM-SVA, porque ela entende que existe o SM-SVA. Sim, né? sim. Não é que eu estou inventando, que a Não, consultoria nossa está inventando a roda. O SM-SVA sempre existiu. Sempre existiu. Não é uma coisa só, né? Eles Sim. são complementares e existem, né? E aí a gente tem como... o que tudo a gente está falando, trocando em miúdos aqui, pessoal, é que quando você está no Simples, você só pega e divide. SM, SVA, é 70-30, 60-40 e faz da maneira simples, né? Mas quando a gente vai pro lucro, a gente está detalhando o que é o SVA, especificando quais são as notas cabíveis dentro do SVA, Sim. detalhando o que é SCM e essa questão que você falou da gente tomar de volta, né? Apropriação de crédito. Apropriação de crédito, né? Isso. Inclusive, eu até toquei, né, na questão de quando você vai negociar um link. Dependendo, às vezes, eu te dou R$1.000 de desconto aqui. Em vez de ser 22 mil, eu faço 21 ou 20 mil. Aí você vai ver a forma que o cara fatura, que o outro fornecedor fatura, o que dá o desconto, às vezes ele tá mordendo teu imposto que você conseguiria aproveitar de CMS. Eu já vi isso, já faturando 80-20 aí, 80 Eu já vi SVA. 5,95 já. 5,95? 5,95. Inclusive, eu não fechei com eles por causa disso. Porque eu não aproveitaria nada e, ao meu ver, tá tudo errado. Os caras estão na loucura, né? Estão se beneficiando para eles mesmos. Isso aí né? parece aquelas contas de splitter desbalanceado, né? 10,90, 15,85, desse jeito, assim, que o pessoal faz. Mas aí tá tudo errado, né? Então... Aí o cara tá jogando muito com a sorte demais e ele tá prejudicando os clientes dele no fim, né? Porque ele não atende só clientes do Simples, né? E ele vai repelir clientes do lucro. Também. Que são clientes que vão olhar para essa... Então... O ponto, pessoal, vocês veem que o nível de complexidade do jogo aumenta. Então, tudo que for olhado vai ser olhado com um olhar mais técnico e mais detalhado. Vou comprar um produto aqui, mas o cara tá vendendo mais barato para mim. Mas tem nota? Se não tem, não interessa para quem é do lucro. Não interessa. Mas é metade do preço. Então, eu vou comprar na pessoa física para eu brincar, porque na pessoa jurídica eu não posso mexer com isso aqui. E se comprar na pessoa física, não pode levar para pessoa jurídica. Não pode levar para pessoa jurídica. Não, exatamente. Eu vou comprar na pessoa física como se eu estivesse comprando assim, mais barato. Não. Você tem que ter nota de entrada e de saída de cada lápis que você pôs dentro da empresa. Inclusive patrimônio, né? Você tem que relacionar teu patrimônio, que depois faz todo sentido o porquê que você está faturando daquela forma e justificar tudo isso também. Exato. Aí você consegue jogar uma holding patrimonial, fazer uma blindagem patrimonial, que daí... Isso. Para quem tem aí um patrimônio bom aí, quer passar, não quer ficar pagando herança, tá? Fica a dica aí, né? O imposto sobre herança é bem grande no Brasil, tá para aumentar, então a holding é uma forma de você deixar para seus filhos sem ter que deixar o governo pegar 1/3. Inclusive, só soltando uma pequena spoiler aí, quem tiver hold vai se beneficiar ano que vem por causa dos 10% que se paga na divisão de lucro, de participação de lucro, né? Então aí quem tiver hold é muito mais interessante, né? Porque você consegue jogar para sua hold. Mas aí é para outro... É um jogo mais complexo ainda. É um outro podcast aí. É um outro episódio só para destrinchar isso aí. Só para comentar. Mas a pessoa tem que estar ciente, né? E não só pela questão tributária, eu acho que também é a questão jurídica da questão dos SVAs. Amarração, né? Você precisa ter o seu contrato com o seu fornecedor coerente, né? Precisa estar tudo destrinchado dentro desse contrato. Quanto que você está pagando dos seus produtos que você está comprando para entregar ao seu cliente. E não só isso. Eu ter o contrato amarrado também ao meu cliente. Que eu estou vendendo todos os detalhes para ele, que ele fique ciente dessas informações. Porque mesmo que eu estou coerente com a receita,
eu também tenho que deixar coerente Com o comprador. com o comprador o que eu estou fazendo, né? Então, se você fez toda essa manobra, toda essa parte tributária, ajustei, agora a empresa está linda, mas o meu cliente não está nem sabendo o que está acontecendo. O contrato dele tá de 15 anos atrás, não tem mudança nenhuma. Não tem Não serviu detalhe pra nada. nenhum. E aí Não você fala serve assim, pra nada. mas da onde está escrito que você mudou o plano do cliente? Que a Anatel permite você fazer a descontinuidade do plano, as adequações. Uhum. Mas se você não fizer isso, você simplesmente virou por quê? Virou a chave do cliente do nada, né? É isso. Então tem que ter toda a parte jurídica, tem que estar acompanhando também. Acompanhado. Então, é isso que nós... Então, por que a gente fala 3 anos, né? Porque é bastante coisa, né? São muitas coisas, né? Então, a gente teve que fazer todos os processos, informar os clientes, mandar as cartas, encaminhar também as informações dos valores, né? E aí sim eles começaram a receber as notas. É uma educação, um formato de educação que tem que realizar para que todo mundo fique ciente. A equipe, cliente, fornecedor. Eu acredito que vocês devam ter trocado fornecedores aí Sim, nesse meio sim, tempo aí, trocamos. porque o fornecedor não estava adequado. Uhum. Incluímos fornecedores. Incluíram também. fornecedores novos Também. que estavam adequados a isso aí, Isso. que eram mais vantajosos. Então, Sim. eu acredito que vocês tenham dividido em módulos assim de execução, né? Isso. Etapas, né? Etapas. Igual eu comentei, a primeira etapa foi ver suas despesas, né? A segunda foi estruturação de como encaminhar o SCM e o SVA, né? E aí, dessa parte, a gente começou na prática já. Uhum. Conversar com o nosso RP, ver como é que faz as mudanças, né? Introduzir a parte jurídica, né? Acho que foi mais a parte jurídica em conjunto com o tributário. Então, realizamos primeiro o jurídico, né? Se nós Sim. parar para ver. Porque se você não tiver a coerência jurídica, você não consegue mudar o tributário. É. Então, estruturamos a parte dos contratos, formulamos tudo, demos reconhecimento em cartório, e aí sim a gente já deu sequência com a contabilidade, né? Mudando o regime, aí isso é uma manobra que geralmente realiza na mudança de um ano para o outro, né? Porque aí começa tudo de novo, né? Primeiro trimestre, ano novo, e aí viramos essa jogada, né? Aí no que a gente fez isso, aí a gente começou a mandar bala, nota tudo no regime normal, vamos proceder, e foi tocando. Aí o que foi de detalhes para regularizar, você vai mexendo conforme Tá andando o processo, conforme a né? música, né? E agora nota 62, né? E agora, nota Entrou 62. nota 62 Agora, tem mais coisa para mudar também. mais uma adequar regrinha de que novo. mudou. E um ponto a somar da 62, que eu acho que nós não sofremos nenhum problema com isso, foi porque, como a equipe já estava estruturada e a gente tinha como uma parte um contador interno, o programador, todo o pessoal do sistema, a gente mudou a nota um mês antes da obrigação, né? Então, Olha que beleza. no mês 10, já estava tudo formado, as notas já estavam sendo emitidas, e mudando antes, o nosso RP estava dando mais atenção para nós. Exato, porque vocês eram a cobaia, né? A Vocês eram quem cobaia estava testando para e o eles, era modelo. o tester, né? Isso. E aí, assim, tá faltando um detalhe específico sobre o FUST Funtel que não está especificado na 62. Vamos arrumar. Liga pro sistema, o sistema resolveu rapidinho. É porque Perfeito. imagina, vocês estavam fazendo antes, então eles não estavam com a demanda de novembro, que era Não, todo mundo fazendo. Isso mesmo. Então, então os caras tinham tempo para fazer para vocês. Para nós. E aí, assim, a partir disso, qual que foi a vantagem? Eu consegui resolver tudo isso em menos de 15 dias. Teve notas erradas? Teve, até a Sim. gente regularizar, mas cancelamos e emitimos as corretas. E aí, mês de novembro, a gente acordou dia 30, 31, acordou no dia 1, tranquilo, emitimos a nota e tchau. O que aconteceu? Quem não tinha se preparado, um Desespero. caos. Porque Desespero. você vai ligar para o seu RP não vai conseguir atender você e mais todos os outros provedores, porque viram uma estrutura gigantesca. Aí você liga fazer pra a mudança. contabilidade brigando. Aí a contabilidade não tem acesso ao seu RP. Não, aí a contabilidade joga para RP joga para contabilidade, que na verdade os dois têm que Os trabalhar dois têm que trabalhar em conjunto. né? E foi isso, né? Então, a gente ficamos mais tranquilos por conta que nós já estávamos com uma estrutura bacana, né? Que mesmo tendo, o Pedro comentou sobre o contador, a gente precisa ter colaboradores que nos ajudem também, né? Sim. Porque a questão de somente um dar conta, não tem como, e
desse processo, graças a Deus, a empresa está bem estruturada e tocamos pau. Deu certinho, as notas estão rodando com uma beleza. É que é assim, né, Arthur? Não é só ter um contador lá. Você precisa de várias outras pessoas que também façam com que esse contador consiga fazer o trabalho dele, né? Sim, sim. Então, assim, lógico, contabilidade, né, departamento fiscal, faturamento, beleza, é algo que assim, demanda tempo que o Gustavo assumiu, mas outras responsabilidades também fazem parte de tudo isso, né? O estoque tem que estar alinhado, né? O RH, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu até colocar uma pessoa para cuidar de RH, departamento pessoal. Isso. Né? Então, tudo isso faz parte da dor do crescimento, né? Comercial, isso precisa se conversar, isso, comercial também, tem que estar alinhado, né? Então, são vários fatores aí que não é simplesmente falar, vira aí, troca aí o regime na receita e agora tá tudo certo, né? Senão eu ia perder mais cabelo do que já não tem muito aí. É verdade. Uma outra coisa assim que também deu bastante trabalho pra gente foi a questão da nota da prefeitura. Que também você precisa contratar um outro sistema que integra o seu sistema com o sistema da prefeitura. É verdade. É umas coisas assim, lógico, isso tende a melhorar essa parte de integração de sistema. Mas é outra dificuldade que a gente teve também. Se o seu sistema não tiver alinhado, se o sistema não tiver as integrações necessárias, você não consegue virar. Só entrando um pouquinho mais a fundo, as notas fiscais de serviço, que a gente discrimina para alguns tipos de atividade dentro do SVA, elas são emitidas sobre notas referentes à prefeitura. Então, na prefeitura, a competência dela é ISS. E nisso, ninguém chega lá na prefeitura e fala, olha, eu quero emitir hoje 5.000 notas de uma vez. E a maioria das emissões, elas são emitidas uma nota por vez. Manualmente. Como é que você emitiria 5.000 notas manualmente? Você ia contratar lá 10 faturistas e não ia dar conta no dentro do mês. E detalhe, a possibilidade de erro, né? Sim, muito grande. Porque se você ia colocar o cara com uma demanda gigante, ele ia ficar fazendo ali, em algum momento, num negócio repetitivo, ele pode errar. Errar fácil. E já era. Tá errado. Aí não ia fechar, né, as notas. O que tivemos que realizar? Uma macro por dentro do sistema da prefeitura. E aí você vai dizer, como não existe vários provedores dentro de um município, quem que foi iniciar esse processo? Vocês. Nós. Então, tem que ter uma comunicação com a prefeitura, entender o TI da prefeitura, o nosso TI, o TI do sistema, e aí sim realizar essa adequação. E aí a gente teve um período lá que chegou a travar lá as notas, porque não estava rodando tudo. Travou o sistema da prefeitura porque a gente estava tentando baixar as notas e não estava dando certo. Mas aí era uma questão de detalhes e a gente, por contratar um outro sistema que fazia essa macro, para fazer a ligação entre a prefeitura e o nosso RP, deu certo. Aí mais uma batalha vencida. Depois de um mês aí deu resultado. Mas assim, foi várias noites sem dormir também. Né? Assim como os provedores têm esse probleminha aí para fazer fusão, rompimento. Isso aí virada fiscal aí também dá umas noites sem dormir. Mas eu como eu estava comentando com o Pedro um tempo atrás, vale muito a pena. Depois que está tudo pronto, você fala, é muito bom. Muito bom. Porque a tranquilidade, né? Não, e assim, Arthur, agora meu time de vendas está pegando firme. Isso. Entendeu? Agora tem que vender. Meu amigo. Tem que pagar todas essas mudanças, sistema novo, salário do Gustavo. Isso. Tudo novo, tem que renovar. Tem que renovar. Não, mas assim, agora, de fato, o comercial tá vendendo adoidado. Estamos investindo em marketing para, de fato, perfeito, eu poder crescer. Tracionar. Isso, exato. Aí agora tirou a trava, né? Exato, eu tirei a trava. Agora... Você consegue distribuir porcentagem para o marketing, porcentagem nova nos seus custos, o que eu vou gastar, o que eu não vou gastar, né? E aí você consegue até melhorar também a base sua dos seus colaboradores, né? O que você consegue te contratar mais gente ou consigo... Qual o sistema que eu vou fazer uma contratação para melhorar a minha atividade no comercial. Uhum. É isso mesmo. Assim, você passa a ter orçamento, por exemplo, agora eu tenho um orçamento para vendas, eu tenho um orçamento para reforma, eu tenho orçamento para tudo. Porque aí faz sentido. Tipo assim, eu posso gastar até 2.000 por mês nesse setor aqui. Então, o que eu posso melhorar nisso aqui se eu tenho essa verba de 2.000 por mês?
Você começa a trabalhar de uma maneira mais gerencial e menos tato, né? Exato. Não é, Eu tô passo a ter achando. previsibilidade tanto do meu faturamento quanto do meu lucro e também aonde que eu posso investir, onde que eu posso gastar, investir. Eu passo a determinar, falo assim, departamento de marketing agora vai ter 5 mil por mês. E tal, os 5 mil deles, não pode gastar mais, não pode gastar menos. Quer dizer, se gastar menos, melhor, sobra mais, né? Mas assim, eu passo a ter um orçamento. E aí os colaboradores eles vão trabalhar em cima do orçamento que eu tenho. Entendeu? E isso também é muito bom. E aí você consegue colocar os colaboradores também as metas, né? Exato. Metas e premiações que antes você não estava conseguindo colocar por conta eu não poderia ultrapassar minha faixa. Né? Tô no Simples Nacional, tá quase batendo o teto. Agora não. Agora eu consigo jogar uma premiação. Quem fizer mais, ganha um jantar, ganha... Não ganha uma moto, um carro, mas ganha um valor de premiação também, né? E isso é incentivo para o colaborador também, né? Você precisa fazer algumas manobras também para... Inclusive para a equipe, né, Arthur? Antes a gente tinha assim, o pessoal tava lá dentro do provedor na operação e ele estava estagnado. Tipo assim, ele estava vendo, poxa, mas se a gente não está podendo nem vender mais, o que vai ser de agora para frente, né? E qual que é a perspectiva de crescimento, né? Na carreira ali de um gerente administrativo, de um atendente, de um técnico, eles não via chance de crescimento, então você acaba até desmotivando. Desmotiva a hora que eu soltei a trava, gente, agora a gente pode vender, tá tudo lindo, o Gustavo deixou tudo certinho. Cara, agora o negócio tá... Você vê que dá mais energia ânimo, né? Pro negócio, exato. E a medida vai tomando, né? Eu acho que o pessoal lá tá bem mais engajado, a gente conseguiu colocar um novo projeto de vendas, de posicionamento da marca também, né? Então você consegue abrir o leque do que eu consigo fazer com um provedor, né? E igual eu comentei no começo, né? O SVA, você tem que saber trabalhar o que o seu cliente quer de agregação, né? Eu quero escutar uma música, trabalhar com um famoso Deezer, Spotify, ou eu quero ter um canal de televisão para assistir meu jogo, né? Então, eu preciso de uma segurança a mais, entra com uma DNS, né? Então, assim, esses detalhes a gente consegue pensar até melhor depois que já está estruturado, né? Porque aí você tem um tempo e uma forma de organizar como que eu vou atuar, né? Dentro de estratégias para atacar a essa necessidade do cliente e saber você elevar o seu provedor dos outros provedores que ainda estão desatualizados, né? Eu acho que é isso que precisa a gente focar também. Sim. Você tem... como você já sabe como fazer o processo ali, fica melhor para você entender, fazer essa pesquisa na ponta ali do que faz sentido para o cliente e o que não faz. Isso né? mesmo. Porque você já sabe, isso aqui é vantajoso, não é tributariamente eu vou fazer assim, juridicamente eu vou amarrar assim. Então, basicamente, você não tem que ficar pensando em tributação jurídica, porque isso você já teve que percorrer esse caminho para trabalhar dentro do lucro. Que é o que o que eu vejo muito o cara que está no Simples Nacional, ele quer jogar isso só por causa do imposto, né? Ele não tá nem aí se funciona ou não funciona. Eu preciso jogar isso aqui para dentro para eu conseguir o benefício tributário aqui. Mas ele está se preocupando primeiro com a tributação e depois, talvez, com a amarração jurídica, às vezes nem se preocupa também. E aí, por último, ele está se preocupando se o cliente vai usar ou não, né? Enquanto você está no lucro, como o jogo já é esse, o primeiro faz sentido para o cliente? Exato. Se faz, eu já sei o caminho aqui, eu já sei como é que insere para cá e para cá, né? Aí eu vou olhar para o cliente lá na ponta se faz sentido ou não. Você passa a ter um know-how de como que isso vai entrar na sua carteira de produtos, né? Exato. E além disso também, você tem que parar para pensar assim, basicamente assim, eu tenho uma carteira de cliente. Será que se eu inserir mais esse produto aqui faz sentido para meus clientes? Você vai ter venda em cima? Isso, exato. E aí talvez você tenha até outras formas, tanto para ajudar seu comercial a vender, né? Porque você fala, poxa, agora eu tenho telefone. Tanto para te dar de fato o resultado, porque falar para vocês, o pessoal que está assistindo, põe telefone que dá bom. É pouca gente? Mas você tem uma carteira ali de 10 mil, você pegar 10%, é 1.000 clientes está pagando para você. Exato. Entendeu? E a margem é boa para telefonia. E o serviço de valor, a gente pode também não só realizar a venda em conjunto como combo,
mas eu posso fazer uma venda separada também, né? Então, nessa questão de telefone, quem quer contratar um telefone móvel? A empresa que fornece hoje, né? Eu só preciso de uma linha. A gente fornece. No futuro, eu posso também ser o seu fornecedor de internet, né? Você atrai o cliente por outro produto que não é a internet, que né? não é a internet, né? Então, você tem uma forma de estratégia diferente às vezes, o que já aconteceu? Você leva para a empresa o telefone fixo, o colaborador conhece, bacana, como que faz? Vamos fazer um trabalho, uma manobra. Colocamos o telefone fixo, mas quem é colaborador aqui da empresa ganha um desconto na primeira parcela de internet. Já faz uma estratégia, você consegue planejar, né, novos clientes que às vezes não conheciam a marca. Exato. Tudo através de um SVA. Uma porta que antes não existia. Que você não favorecia antes, né? E o telefone móvel é amplamente, né? Às vezes você pode estar atacando não só dentro da sua cidade, né? Mas você pode estar vendendo em qualquer outra cidade também, né? Isso que é mais amplo. Inclusive, eu gosto até de citar uma situação que aconteceu comigo. Tem um colega meu que ele é cliente nosso. E a gente colocou o stream para funcionar, mas assim, era canal local, um canal outro lá que rodava, tinha conteúdo a entregar, mas assim, eu, no meu perfil, não uso o streaming que a gente tem lá. E aí, o cara mandou mensagem, cara, me ajuda aqui. Falei, nossa, tá com o meu na internet na casa dele. Não, eu não tô conseguindo acessar o aplicativo aqui de streaming que eu quero assistir o jogo. Então, assim, poxa, se for parar pra pensar, SVA o pessoal não usa sim. Por mais que é SVA, a gente acha que o pessoal coloca lá só para uma estratégia comercial, alguma coisa assim, mas usa. Você tem cliente que usa, né? Sempre tem o cliente que usa. Tem. Uma vez me perguntaram, né? Um cliente aí perguntou pra mim, mas esse negócio de canal local de TV, quem que vai ver isso aí? Eu falei, cara, tem muitas pesquisas aí. Região do interior, os caras gostam de ver o canal da cidade, moço. Gosta. Principalmente o rural. O rural, às vezes, não chega nem sinal de TV lá. E aí ele usa a internet para assistir. Exato. Eu falei, cara, tem muitas pesquisas aí que mostram. É muito regional isso aí. As pessoas gostam de assistir. Até porque no canal local, se for ver, igual você falou, futebol, numa TV, por exemplo, a TV, vamos lá, a Globo do Paraná, ela vai transmitir os times daqui, jogo daqui. Né? Se você vê a Nacional, ela vai transmitir Rio de Janeiro. Os mais importantes. Os mais importantes, Janeiro, São Paulo, os campeonatos ali. Mas o Paraná, que o cara que é torcedor de algum time aqui do estado, ele quer ver o time dele jogando. Então, para ele faz sentido ter a local, para ele ver o time dele. Não, e não só isso, viu, Arthur? Assim, eu já vi a gente conseguir indicação de cliente a cliente, porque a gente transmitia o canal gospel. Aí. Tinha o canal gospel lá, Canção Nova, Rede Vida, aquela outra... Século XXI? Acho que tem também, mas tem uma outra que é... Evangelizar lá do... Evangelizar também, mas tem uma que é adventista, não me lembro o nome também, mas teve uma indicação devido a esse canal. Tem o canal gospel lá nessa internet aqui, contrata, põe pra você que você consegue assistir. E isso, poxa, querendo ou não, é um cliente, é dois e tal. Mas assim... Você passa a ter vantagem. Faz sentido, né? Faz sentido. Sim. Um cliente, dois que você conseguiu, aí o outro lá que está assistindo futebol, né? Aí o outro lá que gostou do telefone, aí o outro também que quando a operadora de telefonia fixa falhou, a gente conseguiu portar o número dele para atender. Então, isso vai juntando e, basicamente, se a gente for avaliar, né? Eu falo assim, poxa, a gente tem Google, Meta, né? Todas essas grandes... Elas não ganham dinheiro, lógico, ganha dinheiro também com o produto principal. Mas de ter o cliente na carteira, ela começa a oferecer um monte de coisinha a mais que começa a melhorar o faturamento deles e ganhar mais dinheiro. Perfeito. Como, por exemplo, você fala assim, Google. Google ganha o quê? Ganha com os anúncios deles lá. Esse é o produto principal do Google, mas aí ele oferece o Google Fotos, aí oferece o Google Drive, aí passa a oferecer vários outros produtos. Exato. Esse é o YouTube Premium. YouTube Premium. Então, assim, passa a oferecer esses outros produtos que ajudam um monte. Eu acredito até que seja a maior receita do Google não seja o produto principal deles. Exato. Seja até os outros, né? E a Meta também, né? O Meta e outros conteúdos também, né? Exato. Uma palavra para esse significado, eu acho que é a recorrência, né? Recorrência. Então, a gente está falando aí não de manter
uma venda, mas sim ter o seu cliente com você. No maior possível tempo. Né? É como fazer ele ficar o resto da vida sendo um cliente seu de algum produto que você tem. De algum produto. Algum produto que você tem no seu mix ali, ele tem que... Como é que eu mantenho ele para sempre? Que até, se eu não me engano, acho que foi num podcast que o Pedro estava antes, ele falou que às vezes o futuro do provedor não é só internet, né? Mas mas são várias outras atividades integradas, né, em conjunto. Que é onde é o caminho do SVA, ter o cliente na base. E assim, se o cliente está na sua base, o cliente ele confia em você. Exato. Ele gosta do seu serviço. Então, você chegar e oferecer para ele algo a mais, a chance dele contratar é muito maior do que você oferecer para um desconhecido. Exato. É o que a gente chama de o jogo do detalhe. Né? Sim. O provedor, durante muito tempo, foi fácil. Na época da virada via rádio para fibra, era fácil você obter o cliente. Sim. Era ofertar internet você fibra. Você fazia fila para ativar. E já minha fila é 20 dias para ativar, o cliente esperava. Fala 20 dias hoje pra você ver. Era um produto de desejo. Hoje, basicamente, todos os provedores têm acesso a entregar fibra para o cliente. Hoje, a realidade do mercado brasileiro é fibra. Todo mundo tem fibra e todo mundo tem 1 giga. Todo mundo tem 1 giga. Todo mundo tem fibra e tem plano alto. E isso não vai mudar nada. Se ele tiver 1 giga ou ele tiver 50 mega na casa dele. Exatamente. Então, hoje, o jogo é o jogo do detalhe. É você ganhar o cliente pelo detalhe, é trabalhar com regulamento debaixo do braço. A diferença é milimétrica. Não é... Isso. Nós estamos jogando... Antes era, digamos assim... o Brasil contra a seleção do Canadá. Era pancada. Era chuva de gol e pronto. Isso. Hoje nós estamos falando de Fórmula 1. É 1 milímetro, 1/10 de segundo que você tira ali que vai diferenciar se o cara vai ser o campeão mundial ou se ele vai ficar ali eterno segundo lugar ali. Perfeito. Então hoje o jogo mudou. Mudou o esporte, digamos assim, dentro do provedor. É isso mesmo. Você fez uma comparação muito legal que... Como que a gente trata isso, né? É você ver as necessidades que o seu cliente... Na base, qual a reclamação, né? O que ele está necessitando no momento, né? Que aí isso faz com que ele espalhe a informação também, né? Se você tiver vários clientes com reclamação, o que vai acontecer? Vai decair o teu provedor, né? Então aí você não só se preocupar na expansão, mas na qualidade que você está entregando, né? Então esse jogo de detalhes é o que vai fazer o resultado no final. E até mesmo no futebol, né? Antigamente só o cara jogar bola, treinar um pouco mais, outro time já era ruim, agora não, todos já são preparamento físico, alimentação, tudo incluso, faz diferença no final, na ponta, né? Hoje em dia é o mundo da performance, né? Então, a alta performance. Alta performance. Todo mundo tá muito nivelado. Então, antes era destacado pelo talento. Tinha um pouquinho mais de talento, nossa, parecia que ele tava... Nasceu pra isso. Hoje... a gente tem a performance que nivelou o jogo. Então, é preciso o detalhe. É preciso ter isso daí, né? E esse foi o nosso papo. Acho que foi bacana a gente desmistificar bastante coisa aqui sobre a complexidade. Não é um processo absurdo, gente. Dá para sobreviver à migração de regime, contanto que ela seja feita de maneira inteligente, de maneira projetada, de maneira programada, né? A gente trouxe essa pauta agora porque é um período do ano que os provedores aí recebem as notificações da Receita que está sendo desenquadrado, que pode desenquadrar se não ajustar os débitos. Tem alguns que desenquadram por cagada. Esse cara que desenquadrou por cagada tá fudido no ano que vem, porque aí você não vai conseguir se manter, né? Olha os meninos aqui passando pra gente quantos passos eles tiveram que dar para conseguir fazer essa virada de chave. Então, se você está nesse momento recebendo uma notificação, pelo amor de Deus, corre atrás da tua contabilidade, negocia débito, paga isso aí, fica um ano e se programa e projeta para fazer isso da maneira correta. Porque se fizer da maneira errada, eu posso te garantir. É quase certeza que esse CNPJ está morto. É quase certeza. Para complementar essa questão, Arthur, eu diria que assim, tem uma consultoria boa, né? Tenha um contato com o seu escritório contábil, se possível, uma pessoa que entenda de tributação em conjunto com você, né? Um jurídico acompanhando também, mas que também o dono do provedor entenda que eu tenho que pagar os meus impostos.
a pessoa ela tem que ter essa questão de que precisa realmente ter as questões tributárias coerentes, né? Senão não consegue você alavancar, você fica à mercê de questões, às vezes, não vou poder fazer isso porque eu não pago certa tributação. Não vou... Isso você consegue, às vezes, perder negócios ou ter que pensar de uma forma errada, né, para oportunidades que, às vezes, vão aparecer na sua porta, né? Então, assim, tenha a visão de que é realmente necessário pagar as suas tributações, né? E isso é possível você fazendo manobras fiscais em que você reduz essa questão tributária e está perfeitamente correto, né? Então, acho que é uma linha que, se você seguir, você tende a crescer muito mais com o seu provedor. E dormir em paz também, né? Dormir em paz, gente, porque... Muita gente a gente escuta falar, não, o cara não dorme, não deita a cabeça no travesseiro, né? Tem 10 CNPJ diferentes ali, tá fazendo aquela manobrada ali. Sim. Aí esse cara não tem o que você falou, ele não tem paz no coração para ele comprar um carro. E eu falo assim, Arthur, antigamente tinha muita margem para a pessoa fazer sonegação fiscal. Hoje o cerco está fechando. Cerco tá fechando. Então não adianta a pessoa achar, não, vou ficar sonegando aqui até quando? Pode ter certeza. Essas IA que está surgindo agora... Né? A própria nota 62 já é uma modificação para fechar o cerco aqui. A amarração do SVA em conjunto. Isso aqui é para fazer isso aqui, então... Gente, assim, pagar imposto é uma consequência do crescimento. Você está crescendo, eu quero pagar 10 milhões por mês de imposto. Significa que eu vou estar faturando muito mais que isso. Exato, né? Então, tem que mudar a cabeça, tem que mudar a cultura. Senão nada disso vai adiantar. A pessoa vai achar que é só despesa mas é a parte do governo, a gente tem que pagar. Não tem alternativa, não tem para onde correr. Exato. Eu brinco, quando na faculdade eu escutava muito pessoal falar assim do contador. Perguntava, contador bom é aquele que você fala assim, quanto que é 2 mais 2? E ele vira e fala assim, quanto que você quer? mas era em brincadeira, mas a gente fala assim, é tão bom quando eu estava no escritório, a pessoa fala, rapaz, eu tenho que pagar esse DAS alto aqui. A gente falava, que bom que você tem que pagar esse DAS alto, esse PG DAS. Se você tá pagando esse PG DAS, é que tá faturando bem. Você tá faturando bem pra caramba, né? Não reclamar, tributação, muito imposto e tal. Não, é consequência, né? Consequência do seu total, do seu faturamento, do seu crescimento, né? Então, acho que saber entender isso é o que vai fazer a sua empresa crescer, não estagnar, né? E você ter uma visão mais ampla do negócio. Exatamente. E fazer isso da maneira inteligente, que tem como pagar tudo que deve, mas ainda tem como você fazer isso de uma maneira que você não pague a mais, né? A revelia do que precisa. É verdade. Isso é que é a mágica da coisa. É a mágica da coisa. Se tem que pagar X, não seja otário de pagar 10X. Então, estruture para pagar exatamente o que você precisa. Para o governo, a gente tem que dar exatamente o que ele precisa. Nem um centavo a mais. Né? Nem a menos também. E nem a menos, porque a menos ele vai vir atrás. Isso. A mais, se você fizer, o governo vai ficar feliz e não vai devolver. Vai falar assim, otário. Né? Mas se você pagar a menos achando que você é o espertão, saiba que o governo é bem mais esperto que você. É bem mais esperto e ele tem bem mais recurso aí para te arrebentar. Mas é isso, pessoal. A gente quis trazer esse episódio aqui para mostrar um case de como que explicar para vocês aí o processo aí. É lógico que a gente não pode entrar em todas as informações aqui, que são informações confidenciais, internas deles também, mas a gente mostrar ali o que teve que mudar, né? A gente viu que a gente teve que mudar processo, mudar a cultura da equipe, a gente viu que a gente teve que mudar até a cultura em relação a fornecedora, sistema, tecnologia que tem que ser incluído e entender que não é do dia para noite que isso acontece. Eu acho que essa é a lição mais interessante que a gente pega, é um processo, ele tem que ser feito por etapas e cada uma dessas etapas tem o seu nível X de complexidade ali para ser executado. Então tem que fazer com calma, com bastante conhecimento, sem querer colocar o carro diante dos bois, porque senão não vai resultar em nada. Pessoal, agradeço aí vocês pela parceria, por estarem aqui compartilhando para a gente aí como que foi essa caminhada de vocês aí. E provedor, nos acompanhe, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, caso você tenha alguma dúvida, né? Manda para aquele seu colega lá que tem aquele CNPJ cítrico lá, né? Com vários laranjas, né? Que tem um medo do caramba da receita, né? Manda para ele ver que realmente é possível ser feito e que não é essa coisa do outro mundo. Que tem como operar, tem como deitar no travesseiro com a cabeça tranquila
e continuar crescendo, pensando realmente no que importa, que é fazer a empresa ser o mais lucrativo possível, gerar receita e se transformar numa fonte de renda aí para quem é o dono dela, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Grande abraço, até a próxima.